Boa noite, a paz seja com todos. Eu quero ler com vocês um pequeno trecho que se encontra em Números, do capítulo 21, do versículo 16 até o 19. É bem curtinho. Diz assim: E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: Ajunta o poço e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: Brota o poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro, com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. Israel vinha viajando pelo deserto. Saíram do Egito e agora eles estavam indo para a terra prometida, para Canaã. Mas havia uma longa viagem, um grande espaço de tempo. E por várias vezes o povo de Israel, eles precisaram de água. A primeira vez em que o povo precisou de água, eles clamaram, eles procuraram Moisés, e Moisés orou e pediu a Deus água, e Deus disse a Moisés: Moisés, pega o teu cajado, a tua vara, e vai com os nobres junto com você, e vão até a rocha, e você vai ferir a rocha. Você vai bater na rocha e a rocha vai dar água. E Moisés fez assim, como Deus tinha ordenado. Moisés vai até aquela rocha junto com os líderes e ele bate na rocha, ele fere a rocha, e daquela rocha brotam águas abundantes, da qual todo o povo bebeu, se saciou, todos os seus animais, e era muita gente e muitos animais, mas todos beberam, todos se saciaram. Passaram os tempos, em outro lugar, estavam viajando, e novamente havia no meio daquele deserto outro lugar onde não havia água. E diz a palavra de Deus que eles novamente foram até Moisés e reclamaram que eles não tinham água, e eles começam então a pedir a Moisés que fizesse um milagre, que acontecesse alguma coisa, se é que Deus estava no meio deles mesmo. Então Moisés, ele fala com Deus, e Deus disse para Moisés: Moisés, vai até a rocha e fala com a rocha, e a rocha vai te dar água. Mas Moisés, como estava muito irritado com o povo, porque era um povo muito, vivia reclamando, vivia um povo muito complicado, ele se irrita com o povo, e ele vai até a rocha, e ao invés de obedecer aquilo que Deus tinha dito, fala com a rocha, ela vai te dar água, ele bate na rocha, ele fere a rocha e sai água da rocha. O milagre acontece. Deus faz com que saia água daquela rocha, todo o povo bebe, seus animais se saciam. Mas por causa dessa malcriação de Moisés, né, vamos dizer assim, Deus disse para Moisés: olha, eu falei para que você falasse com a rocha, não para ferir a rocha. E porque você feriu a rocha e não obedeceu o que eu falei, então você não vai entrar na terra prometida junto com esse povo. E foi o que depois aconteceu. Moisés viu a terra prometida de longe, né? Ele contemplou a terra prometida de longe, mas ele não entrou na terra prometida. Passando mais um tempo, eles chegam novamente a um lugar e precisam novamente de água. Eles clamam a Deus
para a água. E aí nós chegamos nesse texto aqui que nós lemos. Eles vão para Beer, dali eles partiram para Beer. Beer quer dizer poço, não quer dizer uma fonte, também não quer dizer um ribeiro, não quer dizer alguma coisa que brote naturalmente. É um poço, e como poço é algo que tem que ser cavado pelo homem. É algo que o homem tem que fazer, tem que cavar. É lógico que o nome desse lugar, Beer, foi dado depois do que aconteceu. Eles não saíram de algum lugar e foram para um lugar que chamava Beer. Não. O lugar chamado Beer, ou chamado Poço, ganhou esse nome depois do que aconteceu. Eles foram para este lugar, o povo estava pedindo água, Deus disse: ajunta o povo e eu lhes darei água. E eles se ajuntam nesse lugar que posteriormente eles chamaram de Beer. E ali acontece esse fato aqui que nós lemos. Há um milagre, né? Há um milagre, como nas outras duas vezes, como sair água da rocha foi um milagre a primeira vez, da segunda vez também foi um milagre, a rocha deu água, saiu água, foi um milagre de Deus. E agora também seria um milagre de Deus, porque Deus disse: se ajunte aqui, lá no meio do deserto, num determinado lugar, e ele diz: ajunta o povo e eu darei água. E então aquele poço, aquele lugar chamado Beer, chamado Poço, que posteriormente foi chamado Poço, o povo se ajunta ali, e os príncipes e os nobres começaram com os seus cajados e as suas ferramentas, os seus bordões, começaram a cavar o chão, a tirar as pedras e a cavar naquele chão seco do deserto. E aconteceu uma coisa muito fantástica. O povo, aqueles milhares, quase 1 milhão de pessoas, se juntaram ao redor e começaram a cantar. E eles cantavam: brota poço, brota ó poço, jorra, brota água, sobe água. E aquele poço estava sendo cavado pela mão dos nobres, pela mão dos líderes de Israel, e eles foram cavando com os seus bordões, os seus cajados, e foram tirando as pedras e cavando o chão, e o povo cantava esta canção: brota. Eu creio que há milagres em que Deus faz o milagre, e como ele fez no caso da água 2 vezes, e agora também Deus faz um milagre, mas havia a necessidade da participação do povo. Então há milagres na nossa vida que nós devemos ser participantes, nós também devemos fazer alguma coisa. Eles tinham que cavar aquele poço, né? E eles se juntaram ali, e o povo cantando ao redor, e invocando para que a água subisse, para que o milagre acontecesse. Brota poço, brota água, jorra, sobe. E no meio daquela poeira e daquela terra seca do deserto, o milagre acontece, e aquela água começa a subir, começa a jorrar, enquanto o povo cantava e chamava para que ela subisse: sobe água, brota poço. E Deus fez ali aquele milagre, e todos puderam tomar a água que Deus fez jorrar, através também da mão e do trabalho daqueles líderes que começaram a cavar aquele poço. Que você aprenda, né? Há momentos na vida em que nós recebemos um milagre de Deus. Tudo que nós recebemos é milagre de Deus. Mas há momentos em que nós, para recebermos o milagre, temos que também fazer alguma coisa, temos que participar do milagre, né? O povo participou do milagre, os líderes cavaram, o povo cantou e invocava para que aquela água subisse, aparecesse e jorrasse. Então, que você também faça isso, né? Quem sabe o milagre que você está esperando precisa também de alguma participação sua.
precisa de algum esforço, precisa de você orar e clamar e de você dizer: olha, apareça em nome de Jesus. Que você creia que há poder na oração. Quando você pede, quando você clama, quando você busca a Deus e você tem fé e você confia, o milagre acontece, o poço aparece, a água surge, jorra. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que você saiba que você pode muitas vezes ser participante, ou você pode estar ali também orando, clamando, invocando para que aquilo que deve acontecer, aconteça. E Deus vai fazer o milagre, porque todo milagre, todo dom perfeito, toda coisa boa vem das mãos de Deus. Que Deus possa encher a sua vida de coisas boas, Deus possa encher a sua vida de milagres, de poder de Deus, de maravilhas. Deus abençoe a você, a sua família, a todos os seus. Que Deus te proteja e te guarde em nome de Jesus. Amém.